Então, o fundo só vai entrar quando esses elementos estiverem maduros. Já o investidor anjo, não. Ele entra quando o negócio começou a se provar que entrega o que se propõe a entregar. O foco aqui hoje é de uma maneira desestruturada, no sentido de desde para o leigo, o que é o investimento anjo. Né? O investimento anjo, ele tem algumas características específicas. A principal dela é o investimento do seu próprio recurso. Né? Precisa ser só pessoa física? A gente vê também pessoas jurídicas que fazem o investimento anjo, ou seja, um grupo de anjos que se juntam em uma pessoa jurídica. Mas a característica principal é investir o próprio dinheiro, né? E fazer esse investimento numa startup inovadora e escalável. Ou seja, nós investimos nosso dinheiro em outros tipos de negócios, não classifica, não está na categoria do investimento anjo. E o fator mais importante do investimento anjo, além de estar investindo em inovação escalável, é o smart, o fator da inteligência, das conexões, do networking que esse investidor vai trazer para o investido dele. Esse é um fator primordial e, sem dúvida, o mais importante do investimento anjo. Né? Quando a gente olha para o investidor anjo, esse conceito começou nos Estados Unidos, lá, 1920, na época dos teatros da Broadway, em que realmente aquela pessoa que estava ali na audiência e que resolveu patrocinar os empreendimentos ali, os espetáculos, foi visto, as peças, né, foi visto aí como investidor anjo dos artistas, né? E isso evoluiu. Agora, quando a gente está falando de uma maneira específica para inovação tecnológica, inovação digital, não precisa ser só digital, a gente agora na carteira tem também biotech, então tem a ver com investir os recursos próprios em negócios escaláveis. Né? E qual é o perfil desse investidor? Né? A gente coloca aqui que ele é um profissional com conhecimento relevante para o negócio. Quando a gente fala profissional, porque eu estou incluindo aí o executivo de empresa, seja um C-level ou não, estamos incluindo o empresário, que tem o seu próprio negócio, que pode fazer investimento anjo, e de repente nenhum desses dois perfis. Nós temos na nossa base de investidores hoje pessoas que têm conhecimento relevante para startup, mas que já se aposentaram, que não tem mais uma atividade necessariamente full-time de negócios, mas que faz esse investimento. Então, o profissional. Né? Característica fundamental, tem que ter dinheiro para fazer o investimento anjo. Então, ele acumulou recursos suficientes para que ele possa investir nessa classe de ativo. Por que possa investir nessa classe de ativo? Porque supõe-se que se você vai investir numa classe de ativo ilíquida, como uma startup, você já tem dinheiro no CDB, já tem lá na renda fixa, já tem na renda variável, se bobear já tem criptomoeda, e agora você vai começar a olhar para essa classe mais ilíquida, mas que pode trazer retornos muito, muito relevantes. Né? E característica fundamental, a pessoa que quer aplicar a sua experiência e seu network, tem prazer em fazer isso. Então não é só o investimento financeiro. Né? O que o investidor anjo não faz? Ele não é executivo na empresa, ele não assume esse papel principal dentro do negócio investido. Ele assume sim um alto grau de risco, né? Porque tem N fatores que a gente pode tratar de por que uma startup pode não dar certo. Né? E o dinheiro dele está ali, a risco desse negócio não prosperar. E é muito importante entender que o investidor anjo, ele é consultivo e não deliberativo. O que quer dizer? Ele vai estar lá dando a sua opinião, o seu aconselhamento estratégico, mas ele não, a empresa investida não é obrigada a fazer o que ele está dizendo. Ele não manda lá dentro. Tá? Agora, olhando dentro do dia a dia de um investidor anjo, né, o que a gente diz que ele deve evitar? Ele deve evitar investir em ideias. Né? Por que não investir em ideias? Porque ele normalmente vai buscar coisas mais validadas. Né? A ideia tem um risco dessa suposição de um negócio ser boa ou não. Então, o investidor anjo ele não está nesse risco. O investidor anjo ele busca um pouquinho de negócios um pouco mais maduros.
Quando a gente fala que ele deve evitar lifestyle business, o que quer dizer? São empreendedores, fundadores que querem construir um negócio que será suficiente para eles terem uma boa vida, mas não é o perfil de empreendedor que quer assumir a bucha de construir um negócio escalável, um grande patrimônio. Ele prefere ter a tranquilidade de um negócio confortável. Ele também deve evitar empreendedores que estão ali só buscando salário, né? Os melhores cases da nossa carteira e normalmente do mercado, nesse estágio inicial, você vê que os founders às vezes são os menores salários da empresa, né? Então, aquele que você vê que quer maximizar o salário dele, alerta nisso daí. E também ele evita pessoas medianas, porque qualquer pessoa de conhecimento, de iniciativa e de postura mediana, ou medíocre, né? O medíocre vem do mediano, não é ruim, mas é médio, não vai ser o suficiente para construir um ativo de grande relevância, porque a construção de um ativo de grande relevância demanda esforços incríveis. Então, o que ele deve buscar? Equipes fantásticas e propostas de negócio que sejam escaláveis e validadas. Então, o escalável quer dizer que em algum momento ele faz a curva de receita crescer muito mais do que a curva de custo, e validadas quer dizer que aquela plataforma que está sendo proposta, o cliente final dela usou, gostou da funcionalidade, gostou da proposta de valor que ele percebeu e está disposto a pagar por ela. Então tem a validação funcional, a validação de proposta de valor, a validação de precificação. Então é importante buscar projetos que estejam bem avançados ou bem estruturados no processo de validação deles. E isso, então, a gente cai nas métricas. O que é métrica de entrada? É qual sinal que o investidor vai olhar, investidor anjo, para entrar no negócio. Então, a gente coloca aqui a validação funcional e os primeiros clientes pagantes. Porque o cliente, quando você começa a ter cliente pagando pelo uso da plataforma, é a maior validação de todas, né? Lógico que depois tem um processo de amadurecimento da precificação, né? Mas isso já mostra que a proposta de valor está sendo reconhecida. Quando é que um fundo de venture capital vai entrar? Qual é a diferença de momento do investidor anjo para o fundo? O fundo, normalmente, ele vai esperar que esses primeiros clientes pagantes evoluam para um nível de tração comercial, normalmente acima de 100, 150 mil reais por mês de recorrência da plataforma, e que permita você começar a ter o amadurecimento das métricas de tração que diz. Qual é o custo de aquisição do seu cliente, qual é o ticket médio desse seu cliente, qual é o valor desse cliente na vida que ele... É o lifetime value que diz, né, o LTV. Esse cliente, na vida que ele permanece contigo, qual é o valor que ele deixa no negócio. Então, o fundo só vai entrar quando esses elementos estiverem maduros. Já o investidor anjo, não. Ele entra quando o negócio começou a se provar que entrega o que se propõe a entregar, né? Rodada de investimento anjo, mais ou menos, vai de quanto a quanto? Em média, de 200 mil a 1,5 milhão. Hoje na Criabis a gente já tem aí rodadas de 2 milhões, estamos terminando uma de 3 milhões agora para Jovem Gênios, mas em média essas rodadas de 2 a 3 milhões já vão para fundos de venture capital, tá? Como nós que estamos começando a sindicalizar. E qual é o tamanho do ticket, né? Poxa, eu posso começar a fazer investimento anjo a partir de qual valor? Bom, hoje com o crowdfunding aí na praça, você pode investir a partir de, sei lá, 50 reais. Mas nos grupos de investimento, normalmente a gente tem, estou tomando por base aqui na Criabis, nós temos aí uma média de 10 a 200 mil reais de investimento do individual do cara em um projeto. O que quer dizer isso? Que nós, no investimento de 200 mil, 20 pessoas pondo 10 mil? Sim, mas normalmente os tickets são mais altos. Nossa média hoje é de 35 mil reais de investimento. E sempre em co-investimento. O que quer dizer? Que esses investidores juntos estão formando uma rodada de 500 aí com seus tickets individuais. E qual o tipo de retorno que esse investidor vai buscar? Ele vai buscar acima de 10 vezes o capital investido. É regra? Não necessariamente. O que vai mudar isso
é o perfil do investidor. Então, os investidores que entram mais cedo, eles completam um retorno maior, e os investidores que acabam buscando projetos que estão mais maduros, eles às vezes têm uma elasticidade de retorno menor. Né? Ele não faz 10 vezes, faz 5 vezes, mas ele entrou em projetos mais avançados, mais maduros. Então, essa questão do prazo também, aí de 7 a 10 anos. 10 anos, eu diria que também já está lá no limite, tá? Aí, entre 5 e 10, 7 anos aí é o prazo aí para você alcançar os retornos. Mas a gente vai voltar nisso. Esse slide aqui eu pus para mostrar para vocês a sequência dos tipos de agentes de investimento que atuam na vida de uma empresa de inovação. Começa ali com o investimento anjo, a gente pode também subsegmentar, né? Porque primeiro tem aqueles, se quiser começar com a família e com os amigos, é um perfil de investidor. Depois vem os investidores mais profissionais, aí entram os fundos, quando você fala de capital semente, venture capital, você está nesse ambiente dos fundos. Hoje o que está acontecendo muito é que os investidores estão investindo em rodadas, também em rodadas mais maduras, e os fundos de venture capital estão descendo para rodadas mais early stage. Então acontecem os sindicatos, ou seja, eles investem em conjunto nos negócios. E aí private equity já é bem lá na frente, aí já estamos falando de M&As aí de dezenas, quiçá centenas de milhões, tá? E o mercado abrir, aí o IPO na bolsa é o final, tá? Mas esse estágio de startup é até o fundo de venture capital, né? Que você vê ali do early stage para o growth stage. O que é o growth stage? É quando a empresa, o scale up, ela realmente começa a crescer sua receita de uma maneira descontrolada. Descontrolada, assim, perdeu a referência, não está ali mais sofrendo para ir dos 100 mil por mês para 150, para 180, não. Cruzou os 300, foi rumo aos 500, rumo a 1 milhão e cavalga para cima isso daí. Então aí é o growth stage de fato, tá? Ah, mas e aquele estágio que sai dos 30, 50 mil de faturamento mensal e vai para os 100, 150? Legal. Não é growth, é tração. Você está mostrando que o negócio está tracionando, mas para falar que é uma scale-up mesmo, né, nós internamente na Criabis usamos a métrica aí a partir de 300 mil reais de faturamento mensal recorrente de plataforma. Quer dizer, a gente não conta com as consultorias, não. Faturamento de entrega de valor primário da plataforma. Esse slide aqui, eu gosto muito dele porque ele compara pontos negativos e positivos entre investidor anjo e fundos de venture capital. Vamos lembrar, o investidor anjo, ele, como indivíduo, ele é mais emocional. Então, ele entra em estágios mais early, ele tem uma flexibilidade maior para pôr dinheiro, você vai conseguir com eles termos mais flexíveis, né? Ele tem vínculos pessoais com os founders e com o projeto. Né? O que é o lado negativo do investidor anjo? O principal, o bolso dele é curto, é raso. Então, se a empresa realmente for escalar, o investidor anjo não vai poder estar suprindo isso o tempo todo. E aí entra o lado bom do fundo de venture capital. Né? Eles têm bolsos grandes, eles têm a sequência de plano de investimento muito bem trilhada, normalmente com outros fundos que são parceiros. Né? Qual é o lado negativo? Extremamente burocráticos, eles têm regras de performance que eles precisam entregar para o dinheiro do fundo, que é o dinheiro de terceiros. Né? Lembremos que o investidor anjo investiu o dinheiro dele, né? Lá no primeiro slide, dinheiro próprio. O fundo, ele investe dinheiro de terceiros. O fundo, ele capta dinheiro no mercado para investir. Então, é um regramento, um compliance, uma governança muito mais robusta, que dependendo do momento pode ser um peso para a startup. Mas, dependendo do fundo também, tem muitos fundos que estão sim sabendo trabalhar o early stage e sendo bons parceiros aí. E ali embaixo eu coloco que é uma questão de termos e não só de valuation, né? Porque às vezes fica muito focado nessa questão do valuation, querendo um subir, o outro abaixar,
mas às vezes você ter termos negociados que são benéficos para a startup ou para o investidor valem mais do que só o valuation, né? Por quê? Porque você se protege de diluições futuras, você se garante oportunidades de outros investimentos com alguma vantagem. Então, os termos acabam sendo muito mais importantes do que só o valuation. Aí, bom, entendi o que é investidor anjo, gostei, tenho dinheiro para fazer isso, acho que estou pronto para isso. Que regrinhas de conduta a gente precisa seguir, né? Quais são as boas práticas para o investimento anjo? Então, a gente põe aqui, limite de exposição ao risco. Temos que lembrar que essa classe de investimento em startups, ela não só é extremamente ilíquida, mas ela é muito arriscada. Qual é o risco? De você perder todo o capital investido, né? Então, você deveria limitar o seu patrimônio. Seu patrimônio não, você deveria limitar a exposição da sua liquidez. O que é minha liquidez? O que eu tenho na renda fixa, na renda variável, o que eu tenho de dinheiro guardado em algum lugar, ativos que em menos de 30 dias você os liquida com certeza, sem dúvida, né? E você sabe que uma startup não é isso. Você não chega na startup e fala, quero resgatar meu dinheiro em 30 dias, né? Na bolsa, você pode chegar lá e por pior que a sua posição chegue, você aperta um botão e você vende a sua posição, você puxa o dinheiro de volta. Na startup você não faz isso, né? Às vezes vem um investidor que não é investidor anjo ainda e pergunta, Cris, qual que é o prazo de retorno do meu investimento e qual é a minha taxa de retorno? Eu falo, bom, você realmente não é investidor anjo, porque você vai entrar num negócio que é o negócio que vai ter que te mostrar as oportunidades de saída. Não tem como você presetar o seu prazo de saída. Ele é ilíquido, né? É importante isso. Fundo de oportunidade, o que quer dizer isso? Que você não pode sair pegando esse pedaço dos seus 5 a 10% de liquidez e colocar já tudo nos primeiros investimentos e tudo nos primeiros meses de experiência. Por quê? Porque novas oportunidades vão aparecer, seja nos negócios da sua carteira, seja em novos negócios, e você precisa ter esse pedaço de capital, fundo de reserva, para essas oportunidades. Tá? Então você já viu que não é só reservar um pedaço de 5 a 10% da sua liquidez, mas você também vai quebrar isso e o que eu invisto agora é o que eu guardo para daqui a pouco, né? Elementos de fortalecimento da segurança do seu investimento, né? O que você vai fazer para tornar a sua trajetória mais segura? Então, você fazer co-investimento com outros investidores é muito útil, principalmente outros investidores que têm mais experiência no mercado. De repente, você fazer co-investimento com fundos, ou você está fazendo investimento, como é no caso da Criabis, você tem por trás uma venture builder que já acompanha o negócio, que estrutura a rodada e que continua acompanhando. Isso traz um elemento para ti de segurança. E definir tese. Por quê? Você deveria começar a investir em perfis de negócios que você tem mais conforto. Então, qual é o tipo de maturidade que você quer mais começando ou negócios mais maduros e mais garantidos? Qual é o segmento que você quer começar? Aí vem a pergunta, mas qual é o segmento que eu deveria começar, Cris? O ideal seria você começar em segmentos que você realmente entende deles. Por quê? Porque você vai poder analisar o que está sendo proposto em relação às inovações do mercado com mais facilidade, né? Você deveria ter uma tese sobre o tipo de empreendedor que você quer, né? O prazo do investimento. Então, de novo, se você vai entrar em investimentos mais crus, você vai demorar mais para ele deslanchar, mas ao mesmo tempo você vai conseguir, de repente, investimentos mais crus, se eles forem bons, quando ele sai de 3 milhões para 15, você já quintuplicou o seu capital. Né? E tem investidor que não, que só vai entrar no patamar dos 15, 20 milhões de valuation, porque ele quer negócios mais maduros. Né? Então, essas regras de conduta, e uma outra regra importantíssima aqui é a diversificação. Não faça um ou dois investimentos. Lógico, você vai começar pelo primeiro, mas você construa uma carteira, né, de pelo menos 10 investimentos em uma trajetória sua.
Né? Por quê? Porque é pela diversificação que você vai mitigar os seus riscos. E como que isso funciona juridicamente no Brasil? Bom, se a startup for já uma sociedade anônima, assunto resolvido. Vocês vão comprar ações preferenciais ou ordinárias dessa empresa. Agora, se ela for uma empresa limitada, ou, de repente, ainda casos que acontecem de um empreendedor individual que vai evoluir para uma limitada, você vai se formatar, o seu instrumento vai ser um mútuo conversível. Você vai emprestar dinheiro para a startup por um contrato que garante o seu direito de converter a participação. Por que disso? Porque com o mútuo conversível, você está lá na fila dos credores da startup e não na fila dos sócios corresponsáveis da startup, caso ela tenha um processo trabalhista, tributário, principalmente o trabalhista, que desconfigura a personalidade jurídica. Né? Então, no caso de uma cagada grande da startup e que isso venha a refletir nos sócios, você não está lá como sócio da limitada. Você está lá na fila, ó, eu estou aqui para receber também. Né? Então, como coloca aqui no slide, a gente mantém a isenção de credor, você garante os seus direitos e você, nesse contrato de mútuo, vai regrar diversos aspectos, como, olha, se alguém for vender, eu quero vender junto, se alguém comprar a empresa, eu quero também participar disso, se for entrar novo sócio, eu quero ter preferência, os empreendedores não podem se endividar mais do que tal patamar, os empreendedores têm que trabalhar de maneira exclusiva, dedicada no negócio, caso eles saiam do negócio, eles não concorram com esse negócio. Então, tem vários aspectos que você vai aproveitar o mútuo conversível para regrar isso. Tá? Então, aqui eu quis passar essa questão de como que a gente se instrumentaliza para fazer esse investimento anjo. Essa aqui é uma pergunta que, quando a gente fez essa palestra na Câmara Brasil-Israel, no Rio, surgiu e eu quis replicar ela aqui, né? Poxa, qual é o prazo de retorno de um investimento? Aí volta no que a gente falou. Depende da oportunidade de saída que o projeto vai te proporcionar. Então, como assim, Cris? Por exemplo, uma rodada de 2 milhões de captação. O projeto está super bem, um projeto super atrativo. A gente vai e consegue uma demanda de investidores de 3 milhões. O que vai acontecer? A startup vai falar, eu não quero mais que 2. Então, esse 1 milhão adicional pode oferecer para os investidores ver se eles não querem vender um pedaço deles. Nós vamos mostrar isso no case da Birmind que a gente vai mostrar. Agora, o perfil do investidor, né, e o plano dele é o que vai definir a postura dele no negócio. Né? Ele quer entrar mais cedo em negócios. Eu tenho um investidor nosso que ele gosta dos early stages. Então, ele entra a 3, a 4, a 5 milhões. Quando bateu 12, 15, 20, ele quer sair. Pô, mas agora que o negócio está esquentando, você vai sair? Sim, porque eu já quintupliquei meu dinheiro e quero fazer de novo no próximo. Então, ele tem esse perfil de giro. Né? Esse perfil ele vai se expor normalmente em projetos aí na faixa de 2 a 3 anos. E existe o outro perfil que já é mais alinhado comigo, por exemplo. Eu gosto de aproveitar mais a elasticidade de ganho dos projetos. Então eu prefiro não sair tão cedo deles, mas ir buscando, quanto mais maduro ele fica, mais potencial ele valida. Tá? Então realmente não tem como a gente falar do prazo de saída. O que a gente pode é definir perfis e cavar oportunidades de saída. Então aí volta na questão de quem que está com você nesse investimento, quem que está ali acompanhando o projeto e construindo oportunidades de saída para você. Isso é importante, tá? Aí uma pergunta clássica também. Bom, mas eu vou investir, eu tenho que investir no famoso qual é o preço que eu vou entrar, qual é o valuation. Primeiro, o que é valuation? Valuation é o valor global líquido daquela empresa naquele momento. Tá? E quando a gente olha para a startup, aqui eu coloquei o comentário da nossa sócia Henriette Krutman, que ela puxou de um gestor de fundo também. Quando a gente olha em empresas tradicionais, a gente olha para trás, de maneira muito objetiva. Quais clientes você tem, quais recebíveis você tem, quais ativos você tem, quais ativos intelectuais você tem.
E quando você olha para a startup, você olha o futuro, qual é o potencial que você tem, qual é o mercado, qual é a inovação, qual é a capacidade de entrega de valor dessa inovação. Então, são análises totalmente diferentes, uma bem objetiva e a outra subjetiva, né? Então, quando você vai falar, quando você vai definir o valor da startup, você vai fazer um estudo. Existem metodologias para você fazer essa análise de valor. Só que existem metodologias diferentes para cada estágio do negócio. Se o negócio ainda não tem receita, eu não posso querer montar projeção, porque vai ser um chute. Vamos sair chutando projeção? Não, não é assim. Então eu vou olhar aspectos mais qualitativos. Então a gente põe aqui, nos estágios iniciais, que a gente chama de pré-receita, nós na Criabis usamos 2 métodos. A avaliação de fatores de risco, eu olho 12 tipos de risco e digo se esse risco é negativo, neutro ou positivo. Então, por exemplo, risco político. Se é uma startup que vai fornecer governo e vai estar exposta à corrupção, é negativo. Se ela não vai se envolver com o governo, é neutro. Mas se de repente o produto dessa startup, essa plataforma, preenche uma regulamentação, uma exigência de lei, você pode olhar que tem um risco político positivo ali, um risco de regulamentação positivo. Tá? Vou olhar a equipe. Se ela é fraca, eu vou dar um risco de know-how negativo, neutro, e se eles são brilhantes, vai ser positivo. Então você vai olhando os riscos e ponderando. Tá? A partir do momento em que a startup começou a ter receita, né, e conquista de clientes, muda. Você vai manter a análise qualitativa, mas você vai interpolar ela com uma análise de múltiplos. Por exemplo, 10, 11 vezes a receita recorrente anual da plataforma. Essa é uma métrica que a gente usa para a EdTech nossa. Então, eu olho a receita que ela gera por plataforma no ano e multiplico isso por 10 a 11 vezes. Então, está ali uma sugestão de múltiplo para uma EdTech no Brasil, dependendo aí do patamar que ela está. Ou a gente pode olhar outros negócios que foram feitos, tal startup foi comprada em tal patamar e o valor foi esse. Bom, então nós temos um patamar parecido com o dela, a gente pode tentar justificar um valuation a partir daí. E quando começou a ter fartura de receita, ao ponto que já cobriu os custos operacionais e gera EBITDA, né, que é o lucro após as despesas operacionais, aí você já vai fazer análise de fluxo de caixa descontado, você pode fazer um Balanced Scorecard, você pode fazer um First Chicago Method. Então, você vai usar outros métodos de valuation. Por isso que é muito importante também ter parceiros de valuation independentes. A gente faz muito isso aqui na Criabis. A gente estrutura o nosso valuation e a gente contrata um independente para falar o valuation dele. E as coisas, quando elas conversam na mesma faixa, pronto, achamos um ponto de convergência desse valuation. Né? Agora eu vou falar para vocês um pouquinho rápido aqui sobre o cenário de investimento anjo no Brasil. Ele vem crescendo, tá? Dados aí da Anjos do Brasil, que faz esse screening aí anualmente. Então nós estamos aí levemente abaixo de 10 mil investidores anjos do Brasil, 7% mulheres, e aí com um investimento médio de R$130 mil por investidor. Tá? Aqui, quando eu olho isso aqui, eu fico muito orgulhoso da Criabis Angels, né? Que nós temos 18% de mulheres no nosso grupo, e nós temos aí investidores que já aportaram 2, 3 milhões na carteira, então temos aí uma média bem mais alta do que a média do Brasil. Tá? Aqui eu trago o exemplo de alguns, normalmente os grupos de investidores anjos têm os mais neutros, como Anjos do Brasil, neutros porque eles não estão afiliados a nenhuma universidade. Agora, um perfil clássico de grupo de investidor anjo vem a partir das universidades, que são os ex-alunos daquela faculdade, que se reúnem, analisam projetos normalmente da própria faculdade, né, de former students,
former não, de actual, de alunos atuais. Então, mesmo, isso ocorre no MIT Angels, na Harvard Angels. Já existem outros, por exemplo, a Poly Angels, ela analisa cases da Poly, mas ela também investe em cases de fora. A GV Angels, mesma coisa, investe em vários cases de fora. Então, dependendo das premissas do grupo, eles vão ou investir só em cases da casa ou investir em projetos de mercado como um todo. Esse outro slide aqui, eu gosto dele porque ele nos mostra a dimensão de maturidade do mercado americano, Israel e Brasil, né? Então você vê que aqui no Brasil nós não, assim, olha a diferença, né? Quando você tem 24 bilhões, isso dado em 2019, né? Já cresceu. Aqui no Brasil a gente 0,2 bi. Quer dizer, lá são 25 bilhões de dólares. Aqui no Brasil nós estamos falando vamos falar aí de no máximo 1 bilhão de reais, né? Então, aí isso aqui nos puxa para essa pergunta aqui que fizeram para nós numa última palestra. Por que o Brasil tem um volume de investimento tão baixo, Anjo? Não é tão baixo, vem crescendo bastante. Acho que estou presenciando, inclusive, que nos últimos 2 anos cresceu muito, né? Mas por que parece ser, e é tão menos? Porque nós estamos muitas décadas atrás dos Estados Unidos, de países da Europa e de Israel, nesse ciclo. Então, mostra o quanto hoje, aqui embaixo eu destaquei para vocês, hoje é uma grande oportunidade começar o seu envolvimento em investimento anjo. Por quê? Porque ainda é um mercado que está olhando para projetos que vão gerar grandes oportunidades de investimento. Então, eu enxergo esse momento do Brasil muito mais como uma oportunidade do que uma falta de maturidade. Tá? Aí agora, para explicar para vocês o que é esse investimento anjo, nós vamos falar de 2 cases da nossa carteira. Um é um case sorocabano, focado na indústria, e o outro é um case carioca, focado em educação. Tá? E as 2 premissas que eu queria trazer para vocês aqui, uma tem a ver com a nossa tese CriaBis, que a gente gosta de fazer microcaptações, e essas microcaptações permitem a gente economizar o cap table da empresa. Essas microcaptações nos permitem fazer um trabalho mais assertivo para a startup. Ela capta mais dinheiro e entrega menos equity. E a conclusão de que não tem free lunch, né? O sucesso ele é fruto de um trabalho complexo, tá? Então não é um movimento de sorte. Vocês vão ver que é uma sequência de diversos elementos. No caso da BeerMind, ela foi fundada aqui em Sorocaba em 2017. Então, em 4 anos, ela saiu da fundação ao M&A. Ela foi comprada pela VEG, empresa de capital aberto do ramo de indústrias, gigante nacional e global da indústria, né? Acredito que todos já tenham ouvido falar. Então, é um case de Sorocaba que hoje tem a sua inteligência artificial embarcada em todos os novos motores da VEG, né? Então, um sucesso aí que dá muito orgulho de dizer que é sorocabano. Qual que lá em 2017 era o fator fundamental para a CriaBis olhar para isso e falar, poxa, vamos investir no case desses meninos porque vale a pena? A equipe. Igual hoje estava conversando com um grupo de anjos que perguntou qual é o fator fundamental que a gente olha, né? As pessoas. São as pessoas que inovam, são as pessoas que inventam, são as pessoas que, quando a obsolescência bate na porta, se reinventam, criam novos produtos. Então, o fator humano é o principal fator. E lá na BeerMind você tinha uma equipe muito complementar, você tinha a figura do Diego Mariano na parte de execução, cara dinâmico, Rafael Costa na parte de tecnologia e desenvolvimento de algoritmos, muito robusto, mas muito robusto mesmo. Ali o Roberto Iama. O Roberto Iama tinha uma experiência de implementação de automação Brasil e fora muito grande. Então eles tinham ali uma complementariedade muito boa, o que permitiu
eles idealizarem um produto muito rápido. A história da Birmind começa em janeiro de 2017, e eles se valem de clientes aí como Duratex, Ajinomoto, para validar o problema que eles estavam investigando, e o problema era o retorno da manutenção, o retorno do investimento na manutenção. Eles se valeram também de programas, e aí entra aqui o desafio de inovação da Flex, a possibilidade de você estar envolvido com a Flex num programa estruturado, de você ter um parceiro como esse, faz toda a diferença. Então, no caso da Birmind, o Startup Indústria trouxe para eles a Caterpillar e a BRF, e foi na BRF que prosperou o primeiro contrato da Birmind. Foi extremamente relevante o programa da Câmara Brasil-Alemanha, da HK, que chama-se Startups Connected. Foi através desse programa que eles conheceram o Paulo Stark e que eles se envolveram com o programa da SAP, que era para certificar o software da Birmind na SAP. Então, quando esses elementos estavam prontos, chegou um momento que a Birmind precisou de caixa. E foi ali que entraram os 3 primeiros investidores anjos da CreaBiz Angels, né? No primeiro round. E ali foi interessante porque eu puxei 3 amigos meus para investirem nesse negócio. E essa responsabilidade de levar esse risco para pessoas de meu relacionamento me fez ser extremamente cauteloso, de levar um projeto robusto. Você vê, olha a quantidade de coisas que a Birmind já tinha performado, com um produto rodando em certificação na SAP, e na época um valuation de 3 milhões de reais, levantou 90 mil reais de capital, ou seja, cada investidor aí, o Rodrigo Mendes, o Reginaldo Paiva e o Christian Davis, que é CFO da Splice, investiram aí cada um 30 mil reais. Na sequência, isso foi quando? Olha, foi em janeiro de 18. Na sequência, nos próximos 4, 6 meses, a Birmind trouxe para dentro diversos outros clientes, Suzano, Eurofarma, Maxion, e ela criou um segundo produto. O primeiro produto dela, ele era de fácil entrada de mercado, mas de baixas barreiras de entrada. Era calcular o retorno no investimento do custo de manutenção. Agora, o segundo produto deles, aí já envolvia bastante aprendizado de máquina e uma estatística muito profunda, que aí já era para calcular, tomar decisões estratégicas para melhorias de processo, já era diferente. E é esse segundo produto que depois atraiu a VEG para dentro. Mas daí, no curso desse ano de 18, houve uma segunda rodada, já pelo dobro do valuation, 6 milhões, e eles captaram mais 75 mil reais. Você vê que eles fizeram captaçõezinhas minúsculas, né? Ali alimentando o caixa. E depois o Paulo Stark, mas o Bruno Zarpelon, que era o diretor de inovação da Câmara Brasil-Alemanha, puseram mais 100 mil reais no terceiro round. Então você vê que a Birmind, ela, dali em diante, ela captou 90 mais 75 mais 100. Então foram 265 mil reais e ela nunca mais precisou de dinheiro. Ela passou a usar os seus clientes para financiar a operação. E aí, quando houve volta aqui. Quando ela começou a fechar os parceiros de escala, que eram consultorias que passaram a vender o relatório da Birmind, passaram a utilizar o software dela, a White Label, para seus clientes, isso aconteceu com a Ernst Young e com a Dimensional, o Paulo Stark passou, CreaBiz passou a Birmind não precisava mais de dinheiro. Então a CreaBiz passou a ela vender participação dela para o Paulo Stark. Paulo Stark foi CEO da Siemens na Alemanha e foi CEO da Siemens no Brasil. Então ele tinha um know-how sobre o que a indústria nesse aspecto da Birmind estava buscando muito, muito preciso. Isso ajudou muito a Birmind. Ele foi o primeiro investidor anjo âncora que nós tivemos na rede. Uma coisa é você interessar os seus amigos que conhecem pouco de um segmento. A outra coisa é você gerar interesse numa pessoa que foi CEO de um grande conglomerado industrial na Alemanha. Então é um outro tipo de régua, de barra que você tem que cumprir, né? E assim foi, tanto no potencial M&A que a Birmind teve aqui em novembro de 18, que a Dimensional tinha ameaçado comprar,
como daí com outras métricas de tração que eu tinha combinado com o Paulo, a gente foi subindo o valuation, que era 3, pulou para 6, o Paulo entrou a 8, agora virou 10 milhões, depois virou 12 e culminou aqui em janeiro de 2020 com a VEG comprando 51% do negócio. Aí quando a VEG comprou e firmou, né, e formalizou a aquisição, houveram dois movimentos. Nós demos um buyout em todos os investidores anjos, que entraram nas rodadas anteriores, lá de 3, de 6 e de 8 milhões. Então, dependendo do nível que eles, do momento que eles entraram, eles tiveram retornos que foram de 50% do capital até 500% do capital investido. E a Criabis vendeu mais um pedaço para o Paulo Stark, né? Condicionado esse deal da VEG, então a gente colocou mais um dinheiro no bolso e o Paulo aumentou a posição dele, e Criabis e Paulo ficaram no negócio. Hoje nós somos sócios da VEG na Birmind. Então aqui mostra que, olha a trajetória da Birmind, ela captou apenas 265 mil reais e não precisou mais de dinheiro. E para isso ela dedicou só 5,5% do equity dela. Então isso é fruto de um trabalho de microcaptações, né? E essa microcaptação só dá para fazer com projeto bom, porque projeto meia boca, você capta só um pouquinho, você não vai conseguir captar mais amanhã. Então é um projeto de performance, tá? E eu queria trazer para vocês um segundo case, uma EduTech, fundada em janeiro de 2018 no Rio de Janeiro, passou o ano de 2018 todo em aceleração na SEV, em Ribeirão Preto, e nós os conhecemos na Campus Party em janeiro de 2019, equipe muito interessante, os dois founders, super complementar, um mercado super quente, que é o mercado de educação, eles tinham uma plataforma redondinha, funcionando, escola pagando, ticket de médio claro, recorrente. Então, quando eu olhei aquele case, falei, poxa, que case bom, cru o suficiente para dar para trabalhar, mas maduro o suficiente que já tem a plataforma com recorrência operando, né? E foi aí que a gente começou o trabalho. Nosso trabalho foi de estratégia, de gestão de risco, de governança, de gestão de funding e de relação com o investidor. Só que aqui eu trago para vocês o histórico de funding da Jovem Gênios. Então, quando ela tinha lá 7 escolas pagantes em janeiro de 2019, nós trouxemos 6 investidores anjos para eles, que investiram 192 mil reais no valuation de 3 milhões e 500. Desses investidores, um era da Criabis, que é o próprio Paulo Stark, que investiu na Jovem Gênios também, e 5 eram novos investidores do Rio de Janeiro. Quando essa startup chegou em setembro, tinha dobrado esse valuation dela. Por quê? Porque além das escolas de bairro, ela passou a ter pilotos com Grupo Marista, Fundação Bradesco, né? Então, ela estendeu os contratos dela para 36 meses. E depois ela deu um segundo pulo, que é quando esses pilotos viraram contratos de fato corporativos, né? Que você fechar contrato com a Fundação Bradesco é extremamente mais difícil e você tem que provar o ganho efetivo de nota do aluno muito mais do que com uma escola de bairro. Então, você vê que a startup, em um ano, saiu de 3 milhões e meio para 12 milhões de reais. Aí, quando teve a pandemia, o que aconteceu? A Jovem Gênios, que era só matemática, o que é a Jovem Gênios? Eles são uma plataforma de educação gamificada e adaptativa. O algoritmo entende, por questões múltipla escolha, o que o aluno sabe e o que ele não sabe. Ele mapeia os gaps, as lacunas de aprendizado do aluno e faz esse aluno passar por questões e por cards educativos só do que ele não sabe, para preencher esses gaps, né? E quando veio a pandemia, houve uma demanda das escolas de eles saírem, não serem só matemática e irem para todas as matérias. E a questão de não poder visitar as escolas obrigou eles a, pelo digital, evoluir para um atendimento full digital. Então, não só o ticket médio deles, que era só matemática, e aumentou, porque são todas as matérias agora, como o CAC, que é o custo de aquisição do cliente deles, pelo digital caiu muito.
Então, eles tiveram aí uma, uma, uma melhoria de métricas que sugeriu, e outra, a pandemia trouxe dificuldade para as escolas e que demandou a gente suprir o caixa da Jovem Gênios nesse momento. Então, você vê que nas rodadas anteriores, eles captaram 962 mil em 3 rodadas. Nesse aqui, a gente fez um sindicato, que chama. Eles queriam 2 milhões de reais, precisavam disso. Então, esse sindicato foi o quê? A Criabis juntou 7 dos sócios da Jovem Gênios e nisso conseguiu juntar 740 mil. Trouxe para a mesa mais 12 anjos da Anjos do Brasil, que é uma rede especializada, que somou 430 mil. Quando isso ocorreu, a gente casou, fez o match, que chama, do ticket da Anjos do Brasil com o fundo de investimento Domo. Então, a Domo entrou com mais 430, casando a Anjos. E também houve indicação na época pela própria Domo da Faber-Castell. E a Faber-Castell comprou 1% da empresa nessa época. E aí sim juntou essa rodada aí de 2 milhões. Quando agora a Jovem Gênios deu outros passos mais relevantes, então agora a gente, veja, aqui a gente estava em 2020, agora estamos em 2021. Nós acabamos de fazer para ele uma segunda rodada sindicada. O que quer dizer o sindicado? Que vários players diferentes trabalhando junto nessa rodada. Mas por que ela deu esse pulo de 12 milhões para 18 milhões de valuation? Porque, primeiro, ela criou um outro produto dela, que é a avaliação diagnóstica. Ela montou um plano estratégico profundo da empresa, mostrando a rentabilidade dela. Ela sabia crescer já, mas será que ela cresce com rentabilidade? Então, ela trouxe isso para a mesa. Para uma referência de vocês, um SaaS, para dizer que tem uma rentabilidade mínima de um SaaS, tem que ter uma margem líquida no negócio de 60%. E um SaaS que se preze, um SaaS top, precisa ter uma margem acima de 80% de rentabilidade. Então, a Jovem Gênios, quando fez seu plano estratégico, pôde ir a fundo na análise do negócio e ver que ela tinha uma margem de 63%. Então, ufa, né? Passou ali acima de 60%. Mas daí ela fez todo um trabalho interno de redução de custos e principalmente de análise de clusterização de cliente. Ela começou a entender os diferentes perfis de cliente para saber quanto que ela pode ou não investir em cada cliente para que ela subisse essa rentabilidade dela. Ela abriu um modelo de vender para governo e abriu também um modelo de vender direto para as famílias. Então, quando esse movimento aconteceu, a gente conseguiu, através de valuation independente, defender o valuation de 18 milhões. E aí, agora nós fizemos em março para eles uma perna dessa rodada, em que nós trouxemos 25 anjos que somaram 1 milhão e 100. E agora, nesta semana que estamos completando a segunda perna de mais 1 milhão e 200. E a parte mais interessante de toda essa rodada é que a Faber-Castell triplicou a posição, ela foi de 1% que ela tinha para 3,5%, e a Faber-Castell assumiu a Jovem Gênios como produto na dianteira da sua capilaridade comercial. Os vendedores Faber-Castell vão vender Jovem Gênios para os clientes Faber-Castell. Isso é foda, isso é legal. Então, aí os investidores que entraram agora nessa rodada foram 49 investidores, tenho a certeza que estão muito animados de estarem podendo investir junto com a Faber, no mesmo preço da Faber, e sabendo que vai ter essa dianteira. Né? Então, quando você olha para o caso da Jovem Gênios, ela saiu de 3 milhões para 18 milhões em 3 anos. Então, em 3 anos, 6 vezes. Cris, esses investidores que entraram lá não estão querendo sair já? Tem alguns, tem uns 5, 6, que inclusive agora a gente vai tentar construir um excesso de demanda para que eles possam, a gente diz, descascar a posição deles, né? O cara investiu lá atrás a 3 milhões, hoje é 18, ele já está 6 vezes o capital dele. Ele pode vender 1/6 da posição, que ele repõe o capital investido, né? Então, isso é importante, reduz o seu risco, né? Você vê que dentro da Jovem Gênios hoje tem 51 anjos, tem um fundo de venture capital, um corporate
e já foram quase 6 milhões investidos lá. Então, isso mostra muito do trabalho da Venture Builder durante o processo, né? E o que é a Criabiz Angels, nosso grupo de investidores anjos? Hoje nós somos pouco mais de 120 investidores que investem direto nas startups. Temos aí o orgulho de 18% de mulheres. Já fizemos 24 rounds. No total, nós já viabilizamos de investidores de anjo 18 milhões. Nossas rodadas estão entre 150 mil e 2 milhões, se bem que agora essa última rodada da Jovem Gênios é de 3, né? Está fora da curva, e nossos tickets vão de 15 mil a 300 mil reais. E nós já tivemos 12 anjos que tiveram saída, ou seja, aqueles da BeerMind, tivemos na própria vacinas.net investidores que saíram. No ano de 2021, a Criabiz Angel já mobilizou 10 milhões investidos nas startups da nossa carteira, e aqui que estão as rodadas, foram 186 aportes, e aqui que então você vê, né, desde o começo do ano lá com a Coletano, que captou 500 mil, depois você vê que já o ITSEED ali, por volta de março, foi uma captação já de quase 1 milhão, depois a Jovem Gênesis. Então você vê que nas captações próximas a 1 milhão, a gente já tem números de anjos bem maiores do que nas captações menores. Por quê? Porque não tem jeito, tem que aumentar a capilaridade para cumprir isso, né? Para cumprir a rodada. E aqui, para a gente finalizar, eu trouxe eu pedi para os nossos investidores destacarem alguns aprendizados e algumas sugestões que eles trariam para quem está começando no investimento anjo, né? O Christian Davis, ele sorocabano, ele hoje é o head de finanças, CFO do Grupo Splice. Então ele coloca aqui, ó, estabeleça seu objetivo com o investimento. Por quê? Para você não ficar ansioso. Você sabe o prazo que vai demorar. E outra, não pôr nos empreendedores pressões que não são adequadas, né? Você investiu e fica lá pressionando os investidores para performar, os empreendedores para performar. Rodrigo Mendes, também sorocabano, foi presidente do Parque Tecnológico Sorocaba, hoje foi também gestor de negócios internacionais lá no Parque de São José dos Campos, hoje está voltando para Sorocaba para assumir a diretoria de negócios internacionais da Criabiz. Ele fala assim, saiba ser um bom conselheiro, não é só colocar dinheiro, tem que contribuir. Essa é a parte mais gostosa e gratificante, né? E é mesmo, você conseguir contribuir com as suas investidas é uma delícia. Por quê? Porque você está ali lidando com gente brilhante, que está inovando. Então, é muito gostoso isso, né? É muito gostoso mesmo. O Paulo Stark, ele traz uma parte muito importante, né? Ele menciona o Vale da Morte, né? A startup precisa ter capacidade de passar pelo Vale da Morte e que é longo, e realmente é longo, né? Porque mesmo quando você está faturando, não acabou o Vale da Morte. Quando você não entrou no tal do scale-up, né? E aí os empreendedores, eles precisam ter capacidade de sobreviver, porque o dinheiro da startup vai acabar e não dá para ficar dependendo de grandes salários. E o investidor tem que ter a paciência, porque não adianta, tem que esperar prosperar. Por isso também não adianta entrar em negócio ruim. O Marcelo Rocha, ele é um investidor que só investe em projetos de impacto, e ele sempre defende a questão da construa diversidade na sua carteira e saiba a sua tese, né? Construa a sua tese, você vai diminuir muito o seu risco, né? Aqui todos são nossos sócios, né? A Henriette Krutman coloca, busque projetos com consistência, receita recorrente, grande potencial de escala e baixa rotatividade de clientes. Isso aí é a receita que queremos, né? Conseguimos isso todos o tempo todo? Não, mas é importante, né, ter essa linha. Ela coloca a questão da importância da gente analisar o cap table, né? Não adianta entrar em projeto que já tem a composição societária machucada. Isso vai ser um problema lá na frente, né? A Maria do Carmo, investidora do nosso núcleo Rio de Janeiro também, coloca, evite valuations exagerados, né, sem uma base metodológica. Mas isso sem dúvida, gente. Vale tanto? Com base em quê? Qual é a sua premissa para valer isso?
né? Qual é o estudo, qual metodologia você usou, né? Então, evitar aqueles empreendedores que fazem o valuation ao vento, né? E ela coloca essa questão de evitar o one-man show, né? Por quê? Porque a gente precisa investir em equipe, gente. Equipe é tudo, né? Vocês aí na Flex devem saber isso mais do que ninguém, né? O Rafa também, investidor carioca nosso, ele traz um outro tipo de sugestão, né? Ele fala que a gente tem que estudar muito bem o ambiente, as nomenclaturas, para você saber aonde você está se envolvendo, como é que você discute o valor de uma startup, quais os tipos de contrato, ou seja, ele está dizendo, se eduque primeiro, para você sim daí poder ter um trabalho bem feito no investimento anjo. O Luiz Panariello é um investidor do nosso núcleo paulistano, especialista em programação, investiu na Birmind, investiu na Picode aqui de Sorocaba também, investiu na Team Hub de Belo Horizonte, e ele fala, participe das reuniões de sócios, esteja presente. Eu lembro muito na época do investimento dele na Birmind, o quanto ele foi estudar sobre automação industrial, para ele, como ele diz, né, conheça o mercado, para você não errar sem saber que está errando, né? O Gabriel Gomes é head de originação de contratos no BNDES. E ele coloca, é um investimento de risco. Tenha diversificação em sua carteira, pois projetos irão mal e a diversificação vai garantir o seu retorno, né? E por último, trago aqui o João Daniel. João Daniel é também um querido sócio nosso. Ele sempre deixando muito claro que ele investe para aprender. Ele olha para os cases das startups como um grande MBA para ele, né? Por isso que ele tem uma grande dificuldade quando os investidores não dão feedback, porque é com o feedback que ele aprende, né? E ele fala, né, ele investe nas pessoas. E aí ele faz a questão de uns 2 anos já, ele reduziu muito seus investimentos diretos porque ele fez um investimento na Criabis, investiu na carteira da Criabis. E ele enxerga que é uma forma de diversificação. De novo, a questão da diversificação é chave, gente. E aqui, para encerrar, a gente hoje trabalha na Criabis em verticais de negócio. Nós acreditamos que ter sócios especialistas em cada vertical nos torna muito mais assertivos nos cases que a gente se envolve e na nossa capacidade de ajuda de fato nos cases, né? Porque você, com sócios especialistas que sabem o que está acontecendo em cada polo de inovação global, isso ajuda muito a gente não apostar, mas de fato construir ativos de inovação, né? Então é isso, gente. Obrigado, Marcelo. Muito bom. Muito obrigado aí pela oportunidade de novo. Viu?